tem feito no nosso meio. Ó Pai, nós pedimos para que o Senhor continue operando, falando através da Tua palavra, das Tuas verdades, edificando a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que você possa ser edificado nessa noite, em nome de Jesus. Então, um fato, querido, que nós vamos estar compartilhando a respeito do livro de Gálatas, né? É claro que eu não vou conseguir compartilhar com o pastor Aloísio, né? O próprio pastor Wilson falou isso, porque o pastor Aloísio é um homem brilhante, né? Um homem servo de Deus, tem muita revelação da palavra, mas nós vamos compartilhar numa medida que você possa entender, que você possa receber desse alimento e você possa também ser edificado. Amém, querido? Amém? Então, a vida cristã para nós, ela deve ser algo leve. Pergunta para a pessoa do seu lado, sua vida cristã está leve ou está pesada, meu irmão? A vida da igreja, a vida de caminhar com o corpo, para nós deve ser algo leve. Porque se for algo pesado, tem uma coisa estralando aqui, vocês estão mexendo aí em alguma coisa? Não? Não? Então a vida da igreja, a vida do corpo para nós, deve ser algo leve. Se não é, é porque coisas precisam ser ajustadas. Amém, meus irmãos? Ajustadas. Então nós vamos entender que no livro de Gálatas, nós falamos, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que na igreja de Gálatas havia uma doença. A doença porque eles se converteram. Tem alguma coisa aqui, Adriano, resolve isso para mim. Eles se converteram e com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles passaram, ao invés de viver na graça, agora viverem debaixo da lei. Debaixo do Velho Testamento, não mais do Novo. Esqueceram da graça, esqueceram daquilo que Cristo Jesus já havia pago por eles, e voltaram a viver de acordo com o Velho Testamento. Mas fala para a pessoa do seu lado, Cristo morreu por você, meu irmão? Você tem convicção disso? E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é muito duro quando ele escreve aos Gálatas. Justamente, abra a sua Bíblia, se você puder aí, em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Abra aí, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 1. O apóstolo Paulo chama eles de insensatos, ou seja, de tolos. De tolos. Porque justamente eles deixaram de viver na graça de Deus. Na graça de Deus. Então lá no capítulo 3, verso 1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Na carne. Agora eles queriam ser alguém digno de viver o evangelho, ser alguém digno de fazer as obras e merecer a salvação. E é por isso que nós vemos muitos enganos por aí, muitos evangelhos distorcidos, muitas pessoas que têm medo de pregar esse evangelho da graça, porque justamente têm medo do povo pecar. Mas, querido, é um fato que quanto mais você conhece a graça e o amor de Deus, mais amor você tem por Ele, mais longe você fica do pecado. Amém, meus irmãos? Quanto mais você compreende esse amor, menos do pecado você quer. Acende essas luzes aqui em cima, senão eu vou dar uma lei em vocês aí, ó, na mesa de som. Presta atenção, acende essa luz aqui. Então, querido, amém? Acende. Amém, obrigado. Eu não gosto de escuridão, irmãos. Quanto mais tem luz nos lugares, para mim é melhor. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele foi duro com essa igreja. Mas você não vê o apóstolo Paulo sendo duro com a igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto fazia coisa muito pior do que a igreja de Gálatas. Sabe o que eles faziam? Vou te contar só um pouquinho. Tinha um lá, que o apóstolo Paulo fala, que dormia com a madrasta. O pai era casado com a mulher, ele dormia com a mulher do pai. Tinha outros que ficavam bêbados na hora da ceia.
ceia deles era com vinho. E não era esses copinhos que a gente dá, esses cálicezinhos, não, que com gole você toma. Eles chegavam lá e bebiam no copada mesmo. Então eles iam com fome lá para a igreja. Para o quê? Para comer e beber. E tinha uns que ficavam bêbados lá em Corinto, na hora da ceia. Então, só para você ter ideia como era carnal o negócio. Mas o apóstolo Paulo não foi tão duro com eles como foi com Gálatas, que aparentemente era menos pecaminosa do que a igreja de Corinto. E por que isso? Por que o apóstolo Paulo foi mais duro com os Gálatas? Percebe? Você precisa compreender isso. Porque, na verdade, com os Gálatas, havia o quê? Um princípio errado. Fala comigo, um princípio errado. Uma crença errada. Percebe? Então, há uma diferença entre isso. Há uma diferença entre você conhecer o que é certo e escorregar no pecado, mas você tem a fé correta, os seus olhos estão olhando de uma forma correta, você está buscando a Deus de uma forma correta. Isso, segundo o apóstolo Paulo, é menos pior do que você ter uma fé incorreta, do que você crer em coisas erradas, do que você crer que Deus é de uma forma que Ele não é. Porque o outro lá, pelo menos, está crendo da forma certa. Percebe? Mas às vezes ele não consegue agir da forma certa e peca. Mas esse aqui, o Gálatas, o que acontecia com ele? Ele já cria da forma errada. Ele já cria na forma da lei. Ele já queria viver o evangelho, a palavra de Deus, a vida cristã, de acordo com a lei. Então é claro que se nós temos uma fé errada, isso com certeza vai produzir em nós o quê? Atitudes erradas. Comportamentos inadequados, que não convêm com a palavra de Deus. Percebe? Porque a fé está aplicada na coisa errada. Amém? Já viu como é? Se você for lá, na LBV, Legião da Boa Vontade. Os Gálatas eram cristãos, não eram espíritas. Mas, pensa comigo, lá eles pregam o quê? Conquiste a sua salvação. Como? Boas obras. Mas alguém pode comprar a sua própria salvação? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você pode comprar a sua própria salvação? Se você for bonzinho, cheirosinho, der dinheiro para o mendigo, eu já estou salvo. Ontem eu saí daqui, teve um que me pediu um pacote de fralda, eu fui lá na farmácia e comprei, então eu estou salvo. Por causa de um pacote de fralda, agora eu estou salvo. Pois é. Custou R$17, viu? Estou salvo. Você acha que é por isso que nós vamos ser salvos? Claro que não. É por isso que nós temos que fazer valer a obra de Cristo na cruz. Amém, meus irmãos? É a obra de Cristo que nos salvou. É a obra de Cristo, o homem por si só. Isso é matéria plano de redenção lá no curso de maturidade. Por isso que você precisa fazer. O homem por si só, ele não pode ser salvo. O homem por si só, ele não pode comprar a sua salvação. Precisou Cristo vir, um homem santo, sem pecado, o Filho de Deus, vir morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos receber de salvação, de vida eterna, de vida abundante. Amém, irmãos? Então, se cremos da maneira certa, nós vamos desfrutar do melhor de Deus. Mas se nós cremos de uma maneira errada, embora estejamos dentro da igreja, dentro de uma célula, nós não vamos conseguir desfrutar do melhor de Deus. Amém, irmãos? Mas há sinais também de quem está fazendo essa mistura entre a lei e a graça. Por exemplo, será que a obra da cruz tem efeito no seu dia a dia? Você é alguém que se sente perdoado por Deus? Estávamos hoje de manhã no reencontro, eu estava ministrando sobre isso. Você é alguém que tem revelação de que você é alguém salvo? Se você sair daqui e um carro te atropelar e você morrer, isso não vai acontecer, amém? Mas ninguém sabe a sua hora. Pensa, querido, você tem convicção da sua salvação? Ou você é alguém seguro? Em um dos nossos encontros foi uma mulher, mais de 10 anos de crente. Mas sabe o que atormenta ela quando ela vai dormir à noite? Ela pensando que Jesus vai voltar e ela não vai para o céu. Ela pensando que se ela morrer ali naquela noite, talvez ela não vai para o céu. É alguém que está servindo a Deus, mas crê da forma errada.
Qualquer pecadinho que a pessoa comete, eu não estou incentivando você a pecar não, amém, querido? Mas a pessoa tem aquela visão, que existe o anjo escrivão e o anjo apagão. Percebe? Eu aceitei Jesus, sou salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas, puxa vida, naquele dia eu pisei na bola e briguei com a mulher. Pronto, o anjo apagão foi lá e apagou meu nome do livro da vida. Naquele dia, se eu morrer, eu vou para o inferno. Você crê assim? Ou você crê que pelo amor, pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, você foi salvo? Percebe? As pessoas têm uma compreensão errada. Então ela vive uma vida cristã debaixo da lei, debaixo de uma prisão, porque toda hora ela está achando que o anjo apagão pode ir lá e apagar o nome dela do livro da vida, e se ela morrer naquele momento, ela vai direto para o inferno. Eu tinha um irmão da nossa igreja, na época que eu era discipulador, ele era da minha rede, e ele dormia, pijaminha todo bonitinho. Porque ele falava, e se Jesus voltar? Falei, se Jesus voltar, eu estou frito, porque não vou nem falar como que eu durmo. Se Jesus voltar e for na madrugada, meu irmão, eu estou perdido. Aí um dia eu falei para ele, e se Jesus voltar e alguém estiver fazendo cocô? Vai direto para o inferno, então. Porque o que vai acontecer com ele? Percebe? Crença errada. O cara crê em Jesus, mas ele tem medo de Jesus voltar e ele está de cueca. Aí ele acha que ele não vai para o céu só porque ele está de cueca. Quem tivesse então sentado no trono, pronto. Imagina. O cara ia ser direto jogado lá no fogo do inferno. Percebe, irmão? Percebe como que o ensino errado cauteriza a mente das pessoas? Esse irmão vivia na escravidão. Imagina então o marido e a mulher que estivessem ali naquele momento, no bem bom. E aí Jesus voltou bem naquela hora. Pronto, o cara vai cair direto no tridente do capeta, porque, pensa, não, seja sincero, percebe o que é o ensino errado? Ensino errado. Outra coisa, vamos ver outra coisa que essa mistura produz. Você pensa de vez em quando que Deus está zangado com você? Não precisa nem responder. Mas se você pensa que Deus fica zangado com você, é porque tem lei na sua vida. É porque você não confia plenamente no amor. É porque você tem lei ainda aí. Então, naquele dia onde as coisas dão errado, você pensa o quê? Ô, Senhor, você está zangado comigo, Pai? Fala logo o que eu te fiz para a gente poder se consertar, Senhor. Porque hoje furou o pneu, olha lá, o cara quase me atropelou quando eu estava trocando pneu, Senhor. O que eu fiz? E aí você acha que Deus fica zangado com você. Princípio errado. Isso é lei. Isso é o Velho Testamento. Está me entendendo, sim ou não? Terceira coisa. Se eu fizer algo que agrada a Deus, eu vou receber as bênçãos de Deus. Mas se eu fizer algo que desagrada a Deus, então coitado de mim, eu vou ser tratado igual cachorro. Você viu? Nessa igreja acontece cada coisa, meu irmão. Entrou um cachorro preto aqui na hora do louvor. Eu falei para as irmãs do céu, como vocês abriram a porta para o cachorro, meu Deus do céu? O cachorro entrou correndo, veio aqui na frente, saiu, foi lá atrás. Eu tentei pegar ele, estava todo fedido. Jesus, amado, é cada coisa que me aparece. Aí preste atenção. Então, naquele dia que a coisa não está bem, você fala, Senhor, me fala logo, porque eu fiz alguma coisa que te desagradou, meu Pai. Porque as coisas não estão bem. Agora, no dia que está tudo legal, você teve um aumento de salário, você chegou em casa, sua esposa estava rindo, te esperando, te abraçou, chamou de meu amor, você fala, hoje, o que eu fiz, Senhor, de bom? Me fala. Eu devo ter feito alguma coisa, porque você estava me agradando tanto. Sabe o que é isso? Ensino errado. Uma compreensão errada. Você está vivendo ainda na lei. Você está pensando que você pode agradar a Deus, querido. Agora você acha que você consegue agradar a Deus? Quarta coisa. Será que você é alguém que vive com sentimento de culpa pelos pecados cometidos? Toda hora você se sente culpado, sente atormentado, sente acusado pelos seus pecados. É porque ainda tem lei na sua vida. Percebe? Ainda tem lei. Você não é alguém que vive plenamente na graça.
Estou falando para você usar o sangue de Jesus como ketchup. Fala assim, vou pecar ali daqui a pouco, Senhor. Eu sei que você já me perdoou, né? Então, não estou falando isso. Mas entenda, querido, que todo o seu pecado já foi perdoado lá na cruz. Fala a pessoa do seu lado, Deus já sabia, meu irmão, todos os pecados que você ia cometer. Ou você está achando que Deus é um menino. Deus, ele é onisciente. Ele já sabia. Mas não é por isso que você vai sair por aí. Deus já sabia que eu ia cometer esse, então vamos lá. Não. Tome cuidado. Amém? Tome cuidado. Porque é um fato que quanto mais você conhece desse amor, mais prisioneiro dele você fica. Mais santo você quer ser. Mas com Jesus você quer se parecer. Justamente por entender o amor dele. Não é assim? Quando alguém te ama tanto, você não quer agradar aquela pessoa, é ou não é? Não é assim? Pelo menos comigo é assim. Quando você se sente amado por alguém, você quer agradar. Da mesma forma é a graça. Quando você se sente tão amado por Deus, o que você faz? Você fala, eu quero é correr do pecado. Eu quero é ficar perto do Senhor. Eu quero é ter intimidade com o Senhor. Percebe, meu irmão? Porque a lei diz que o quê? Diz que nós temos que depender de nós mesmos. São as nossas boas obras que nos fazem queridos por Deus. Mas o que a graça diz? A graça diz que tudo depende de Jesus. Tudo depende do Cordeiro que morreu na cruz por você e já te salvou. Amém, querido? Você pode crer nisso? Que tudo que já podia ter feito por você já foi feito quando o Cordeiro morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz por você. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. Sabe o que é isso? A lei, quando você está na lei, você pensa que Deus fica zangado com você, que ele é aquele homem justiceiro. Você pecou, agora ele tira a chibata e dá nas suas costas e te maltrata. Né? Por quê? Porque você ainda está vivendo na lei. E a lei é justiça. Mas quem está vivendo na graça, a justiça já foi concedida a ele. Ele já é alguém justificado. Diga comigo, justificado. Porque Cristo já pagou a dívida. Uma dívida pode ser cobrada 2 vezes? Então Cristo já pagou. Já pagou, sou alguém justificado. Porque Cristo já morreu por mim. O que mais? A lei diz, faça. Vai fazer para agradar a Deus. Tanto que você vê lá no Velho Testamento o sacrifício de animais. Mas aquilo representava que Jesus ia vir. Depois que Jesus veio, não temos que sacrificar mais nada, mais nenhum animal. Amém, meus irmãos? Só sua carne mesmo. Aí você mata ela. Aí você subjuga ela. Você fala, não vamos jejuar. Nós vamos orar. Amém? Mas fora isso, você precisa pegar uma galinha lá e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou tomar um banho com o sangue dessa galinha aqui. Eu vou matar ela aqui, Senhor, e eu vou pôr para queimar aqui, e vai subir um aroma suave. Não. Já foi. Percebe? Então a graça diz o quê? Eu faço por você. A lei diz, faça você mesmo. Mas a graça diz, eu faço por você. Jesus faz por você. Jesus concede por você. Jesus já liberou na cruz para você. Amém, meu querido? Perceba isso. Perceba isso. Alguém que vive na lei, ele é alguém que vai viver fazendo trocas com Deus. Já viu como que é lá na macumba? Como que é lá? Você chega e fala, eu quero aquela mulher lá, porque ela é a mulher da minha vida, eu estava casado com ela não me quer mais. Aí fala, pega uma galinha preta, arruma a calcinha rosa dela, tem que ser rosa. Enfia R$50 na farofa, o que mais? Pega uma garrafa de velho barreiro, joga em cima, né? Não sei porque capeta gosta de vela vermelha e preta, né? Aí põe 3 velas pretas, 3 vermelhas, acende, põe na encruzilhada e aí... E às vezes você converte e age assim com Deus. Você pensa que Deus é desse jeito. Senhor, vamos trocar? O que o Senhor quer hoje, Pai? Tá bom, Senhor, eu vou levar o dízimo lá, eu vou no culto. Mas, Senhor, você vai me abençoar, né? Você está fazendo igual lá na macumba, meu filho. Você está me entendendo, sim ou não? Senhor, Senhor, eu estou indo na célula bonitinho, Senhor. Faz 4 quinta-feira, Senhor, eu não estou faltando uma.
que mais que você quer, Senhor? Tá na hora já, né, de... Tá me entendendo? Você quer exigir, porque você acha que você fez e você acha que é uma troca. Mas quem vive na graça, não. Quem vive na graça é filho. Quem vive na graça simplesmente pede. Sabe que não merece, mas é cara de pau e pede, ainda é abençoado. Você não entende isso? Tem gente que eu olho e falo assim, eu não me conformo. O cara é carnal. Mas ele é tão abençoado. O que é isso, irmãos? Só pode ser a graça de Deus. Estou estimulando você a ser um crente carnal, amém? Mas perceba que é um fato, querido. É um fato. Quem se sente filho pede. Qual que é a diferença do filho pródigo e do irmão dele? O filho pródigo chegou lá, depois que voltou, gastou todo o dinheiro da herança dele. Chegou lá, o pai fez uma churrascada, pôs um anel no dedo, roupa nova, sandália nova. Falou, mata aí, faz a festa porque meu filho voltou. O irmão mais velho falou o quê? Ô pai, eu estou trabalhando aqui para você todo dia. Você nunca me deu nem um cabritinho para eu matar ali, fazer um churrasquinho com meus amigos. Meu irmão voltou, gastou tudo, ainda você faz essa churrascada para ele, pai. E o que o pai do filho mais velho falou? Que representa o Senhor. Falou, filho, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu, filho. Você nunca comeu um cabrito que você nunca quis. Se você quiser, você pega lá agora e pode fazer o seu churrasco. Você está me entendendo, querido? Essa é a diferença, quem vive na graça, vive na lei. O irmão mais velho do filho pródigo vivia na lei. O filho pródigo vivia na graça. Voltou o cara de pau e ainda foi abençoado. Você está me entendendo, sim ou não? Porque se sentia filho. Ele não vivia uma troca com o pai. Ele não vivia uma troca com o pai. Percebe, querido? Você fala, pastor, então vou anular o Velho Testamento? Não. O Velho Testamento é importante para nós. Porque o Velho Testamento, na palavra de Deus, ele mostra realidades. Através de símbolos. Ele mostra coisas que estão acontecendo no Novo Testamento e estão acontecendo até hoje nas nossas vidas. Amém? Mas é um símbolo. Ele mostra através de símbolos. Então você não pode pegar aquilo, querer viver aquilo como lei. Porque você está na graça. Fala para a pessoa do seu lado, você está na graça, meu irmão. Então não vamos menosprezar o ensino do Velho Testamento, de maneira alguma. Falar, Senhor, então, deixa eu te dar um exemplo. O Velho Testamento diz, não matarás. Aí você fala, então, agora na graça, eu posso matar meu patrão, então. Não, querido. Aquele ensino perdura até hoje. E vai além. Pensa, o Novo Testamento, ele vai além do Velho. Porque no Velho, o Senhor simplesmente fala, olha, não matarás. Ele fala o que para Moisés? É olho por olho, dente por dente. Um cara lá matou seu boi, então você vai pegar e mata o boi dele também, ou pega o boi dele para você. O que Jesus fala no Novo? Deram um tapa no seu lado esquerdo, você faz o quê? Dá no do cara? Dá o direito. Percebe? Que a graça, ela vai além da lei. Mas você fala, se a lei era impossível de ser cumprida, por que então o Senhor deu a lei? Por que o Senhor deu a lei, então? Fala para a pessoa do seu lado para abrir os seus olhos. Sabe para quê? Para enxergar que você mesmo como homem é incapaz de se achegar a Deus. Só por meio de Cristo Jesus, que é a ponte que nos leva até o Senhor. Você está me entendendo? Então quando você vive na lei, é insuficiente para se achegar até o Senhor. Porque você está anulando a obra de Cristo Jesus. Você está anulando o preço que foi pago por você. Os irmãos estão compreendendo, amém? Então essa carta aos Gálatas foi uma das primeiras que o apóstolo Paulo escreveu, mais ou menos 48 a 49 depois de Cristo. Escreveu ali para diversas igrejas da Galácia. Provavelmente ali 5, 6 igrejas, da Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Ele escreveu para essas igrejas. Era um lugar da Galácia, era tomado pelo Império Romano. E haviam igrejas ali.
de pessoas que o apóstolo Paulo havia conquistado para o Senhor Jesus. Mas eles agora deixaram de viver o evangelho da graça e passaram a viver na lei. Fala comigo, na lei. Percebe, querido? Isso tornou problema para o povo. Tanto que o apóstolo Paulo condena e fala que lá existem o quê? Falsos mestres. Pessoas que estavam distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo para levar o povo a viver na lei. A viver um jugo pesado. Por causa disso, Paulo faz 5 afirmações muito sérias ao povo de Gálatas. A primeira afirmação, abre sua Bíblia lá em Gálatas 5, versículo 4. Gálatas 5, verso 4. Olha o que diz lá. Esses versículos aqui nos dão essas 5 afirmações que ele faz. Os irmãos já abriram, amém? Olha o que diz aqui, Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então essa é a primeira afirmação. Primeiro é o quê? Vocês se desligaram de Cristo. Vocês estão querendo viver o Velho Testamento, esqueceram do que Cristo fez por vocês. Esqueceram do preço que Ele pagou. Esqueceram da redenção. Esqueceram que agora vocês estão justificados, não é pelas boas obras, mas pelo sangue do Cordeiro, pela obra que Cristo fez na cruz. Mas eles estavam anulando a obra de Cristo. E anular a obra de Cristo, querido, é igual você ter uma tomada para você ligar um eletrodoméstico, alguma coisa, mas a energia não chega naquela tomada, porque o fio está partido lá dentro do conduíte. Ou seja, você não pode desfrutar da abundância, porque justamente um princípio foi quebrado. O princípio de se desligar a Cristo. E essa foi a primeira afirmação que ele fez deles. E a segunda, falou que eles haviam decaído da graça. Vocês decaíram da graça. Amém? Lá em Romanos 6,14 diz assim, que o pecado não tem domínio sobre nós quando estamos debaixo da graça. Percebe? Mas eles saíram da graça. Agora estão correndo o risco de cair nos piores dos pecados, porque justamente esqueceram da graça. Mas é por isso que, como eu disse no início, muitos têm medo de falar sobre graça, porque eles acham que quando o povo conhece sobre graça, eles vão pecar mais, mas isso é mentira. Quanto mais conhecemos da graça, mais livres do pecado somos, amém, meus irmãos? E a terceira afirmação é que aquele povo estava tentando se justificar através da lei. Fala comigo, lei. Eles estavam tentando se justificar através da lei. Nenhum homem é capaz de guardar a lei, como eu te falei. Então eles estavam achando que por boas obras eles iam ser salvos. Que agora eles tinham que ter boas maneiras. Ser bonzinho, cheirosinho, comprar fralda para o mendigo. Para eles serem salvos. Mas e as boas obras não têm validade, pastor? Tem muita validade. Quando são boas obras feitas no propósito de Deus, são contadas para Cristo. São contadas para quando um dia você chegar lá diante do Senhor, amém? Amém? Mas as boas obras sem Jesus não valem nada. É alguém pecador que vai para o inferno fazendo boas obras. Tem até um ditado que diz que o inferno é cheio de boas intenções, né? Então perceba isso. É Cristo que nos dá a vida abundante. Amém, meus irmãos? E a quarta afirmação era que aquele povo praticava a circuncisão. Havia judaizantes no meio deles. Entenda, querido, no Velho Testamento, todo povo que se aliançava com Deus, povo judeu, eles tinham que fazer uma aliança com Deus. E qual que era a aliança dos homens? Cortar o prepúcio. Você viu a criança quando opera a fimose? Tira aquela pelezinha, aquilo é o prepúcio. Então, todos eles pegavam a faca e cortavam o prepúcio. E aquele era um sinal da aliança com Deus.
Graças a Deus que nós estamos vivendo na época da graça, amém, irmãos? Então pensa agora, ó, você agora foi salvo por Cristo. Mas eles mesmo assim estavam vivendo como judeus. Até hoje. Se você fosse converter aí ao judaísmo, eles mandam você cortar o prepúcio. Então, entenda isso. Cristo já tinha morrido por eles. Eles não precisavam mais viver aquela velha aliança. Hoje de manhã mesmo eu estava falando, Cristo quando foi compartilhar a ceia ali com os seus discípulos, ele falou o quê? Este é o sangue da nova aliança. Agora nós estamos vivendo uma nova aliança com Deus. Não estamos mais vivendo lá no Velho Testamento, onde você, homem, precisava cortar o prepúcio. Não. Mas os Gálatas ainda estavam fazendo isso. Olha o que diz lá em Gálatas 6, 12 a 15. Capítulo 6, verso 12 a 15. Olha o que diz lá. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange e vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então veja o apóstolo Paulo ensinando eles que o que vale é ser uma nova criatura. Ele falou, agora, nesse novo tempo, depois que Cristo morreu, não é mais, querido, um corte de prepúcio que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é você se tornar uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Amém? É por isso que às vezes alguns irmãos ficam naquele debate. Pastor, perde salvação ou não perde? Nós da Videira cremos que não perde a salvação. Mas é como eu falo para os irmãos, às vezes tem gente, na verdade, que não converteu. Por quê? Porque quem converteu, ele não sente mais prazer na velha vida. Está me entendendo, sim ou não? Não é no encontro que faz você uma nova criatura. É você se converter a Cristo Jesus, se arrepender genuinamente dos seus pecados. Não significa que você não vai pecar nunca mais, mas significa que você não quer pecar nunca mais. Amém? Que você não quer mais viver no pecado, que você agora quer viver a vida que Cristo tem para você. Está me entendendo? Sim ou não? Então há pessoas que nós vemos claramente a conversão delas. Elas convertem e a vida delas começam a ser transformadas. Não é verdade? Elas vão mudando, muda a atitude, muda o casamento, muda com os filhos. Ou é um jovem, muda as atitudes com os pais. Agora ele pensa no futuro dele, não pensa mais só viver o hoje. Mudou, converteu. Mas alguém que diz que aceitou a Cristo e continua da mesma maneira, é por isso que o apóstolo Paulo fala, tem que ser nova criatura. Se não se tornou nova criatura, não adianta ser circuncidado, não adianta fazer boas obras. Por quê? Não vai receber a salvação da mesma forma, porque não se tornou uma nova criatura. E só nova criatura pode entrar no reino celestial. Amém, meus irmãos? Só nova criatura. Então é disso que nós precisamos entender. Não é da lei. Está entendendo, querido? Vocês estão me entendendo? Amém? Mas eles estavam ali, na verdade, querendo agradar os judeus, com medo de dizer que eram cristãos, mesmo sem estar circuncidados, sem ter cortado o prepúcio. Então toda vez que você lê na Bíblia agora circuncisão, incircunciso é alguém que não tinha cortado, circunciso é alguém que tinha cortado. Amém? Amém? Então, e o apóstolo Paulo termina encerrando o quê? Que eles queriam se aperfeiçoar na carne. Lá em Gálatas 3:3 diz assim, sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. 3:3. Então veja o apóstolo Paulo dizendo isso para eles, porque justamente agora eles converteram, aceitaram a Cristo, mas querem viver uma vida cristã de forma carnal. Querem ser merecedores daquilo que eles não são. Porque pensa, querido, ninguém é merecedor de nada. Você não pode exigir nada do Senhor. Você pode pedir como filho.
Percebe? Mas você é digno de alguma coisa só porque Cristo morreu por você. Você está me entendendo? Sim ou não? Senão você vai achar que você é muito merecedor. Aí você acha que daqui a pouco você não tem pecado. Já viu aquelas pessoas que falam, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Elas ainda acham que é bonito falar isso. Sou até poético, né? Me arrependo de nada, faria tudo de novo. Esses dias eu vi um senhorzinho na televisão, comendo de favor. Já tinha ganhado na Mega Sena, ganhou milhões. Andava de avião. Tinha um garimpo, parece, tal. Aí o cara hoje come de favor. Aí o repórter perguntou para ele, você se arrepende de ter gastado seu dinheiro com mulher, de ter acabado com tudo, você ter... Não me arrependo de nada. O cara não consegue nem falar. Faria tudo de novo. Ah, pelo amor de Deus. Entende, querido? É muita falsidade. Da mesma forma, tem gente que é assim. Eles acham que eles estão vivendo uma vida e não precisam se arrepender de nada. Enquanto, na verdade, o que gera conversão em nós é o arrependimento da nossa velha vida e o aceitar Cristo Jesus. Amém? Percebe, querido? Por isso que lá em Gálatas 1:3 diz assim, Gálatas 1:3. Olha a forma que o apóstolo Paulo cumprimenta os irmãos ali, começando o livro de Gálatas. Gálatas 1:3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está mostrando para eles com esse cumprimento aqui? Mostrando para eles as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho. Por quê? Porque todo cristão tem que ter paz com Deus. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está em paz com Deus? Ou você acha que Deus é aquele vingador preparado para te dar uma surra todo dia? É aquele pai que chega em casa e ele fala, o que você aprontou hoje, hein? O que você aprontou na escola? Fica com a cinta atrás da porta, assim, ó. Mas eu tinha mania de fazer isso. Eu nunca bati nas minhas filhas de cinta e tal, só dando uns tapinhas. Aí eu pegava a cinta assim, ó. Tá! O que vocês fizeram hoje de errado? Ah, pai! Nunca apanharam, nem sabe que gosto que tem o couro da cinta. Mas só de ouvir o barulho, pai, não fiz nada, pai. Né? Era até engraçado fazer isso. Falava, o que você tá com medo? Só o barulho já fazia medo, né? Mas você pensa que Deus é dessa maneira. Um pastor amigo meu que ele fala que ele apanhava de... A mãe dele fazia um pau de cabo de vassoura e pregava um pneu de bicicleta. E aquilo tinha um nome, ela chamava de Chico Doce. Ia deixar pendurado atrás da porta o Chico Doce. Aí quando ele chegava, ia ficar sabendo. Ele apanhava de pneu de bicicleta, irmãos. Aí pensa. Um cara desse cresce pensando o que de Deus? Deus é o vingador do futuro. Deus está aqui para me bater todo dia. Deus está pronto para me oprimir. Qualquer coisinha que eu fizer, ele está com Chico Doce atrás da porta, me esperando para me espancar. Um ser desse jeito não consegue viver em paz com Deus. Porque vive na lei. Olha bem para a cara da pessoa que está se falando, você não vive na lei não, né, irmão? Duvido. O que mais? O apóstolo Paulo queria mostrar aqui para os irmãos que eles tinham que ter paz consigo mesmos. Você consegue viver em paz? Com você mesmo? Ou você fica acusado todo dia? Ai, meu Deus do céu. Pai, eu não posso fazer nada de errado hoje. Me ajuda, Senhor. Você vive numa tensão louca. Porque você não vive em paz consigo mesmo. Você está com medo do vingador do futuro. Você está com medo de você mesmo fazer uma bobagem, cair em pecado. Aí você vive desse jeito. Aprisionado. Com medo. Inseguro. O que mais? E paz com os homens. Diga comigo, paz com os homens.
tem paz com os outros? Ou você é aquela pessoa que só fala a paz do Senhor só para a paz do Senhor, irmão? Não tem paz nenhuma, não sai paz nenhuma na hora que você cumprimenta Ele. Não tem raiva. Percebe? Mas paz. Alguém que vive na graça, ele consegue viver em paz. Ele consegue deitar na cama à noite e dormir. Saber que o Senhor está cuidando dele. Por quê? Diga comigo, graça é favor imerecido. Sabe o que é isso? Deixa eu te dar um exemplo. É a mesma coisa que você sair daqui com o seu carro e ter vamos pegar um carro, tem um cara ali com uma Mercedes ali, bem bonita e tal. Aí você bate na Mercedes dele. Irmãos, quem bate atrás, você sabe, né? Tem que pagar. Aí você bate atrás. E aí ele sai todo preocupado. Ele fala assim, fulano, você machucou? Não, não machuquei não, estou preocupado, seu carro é caro, vou ter que pagar tanto. Aí ele fala assim, não se preocupa não. Pode deixar que meu carro eu arrumo, você não precisa pagar. Já é uma bênção, é ou não é? Opa! Mas sabe o que é graça? Ele fala assim, eu vou, seu carro tá velhinho, filho, tô com uma dosinha de ser. Tá com esse carro? Faz o seguinte, ó, eu vou arrumar meu carro, aí amanhã você me liga, eu vou te levar numa loja, eu vou te dar um carro novo também. Isso é graça. Isso é graça. Porque graça é favor imerecido, é isso que Jesus fez. O que você merecia, na verdade? Você merecia morrer e ir para o inferno. Eu também. Mas o que você recebeu? O Filho de Deus morrendo na cruz por você. Percebe? E mais do que morrer na cruz por você, Ele te salva do inferno. E mais do que te salvar do inferno, Ele ainda te dá vida abundante. Aqui na terra. E ainda você pode ser um vencedor no céu. Está me entendendo? Amém, irmãos? Não percebe? Isso é graça. Graça é favor imerecido. Lá no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar do mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E por que o apóstolo Paulo faz essa afirmação lá em Gálatas 1,4 também? Porque ele queria ensinar 3 coisas para esses irmãos. Primeira afirmação, Cristo se entregou pelos nossos pecados. Diga comigo, Cristo se entregou pelos meus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados, querido. Tem como uma dívida ser cobrada 2 vezes? Não tem. Já foi pago. Ele já morreu. Ele já pagou os seus pecados. Amém? Segunda afirmação, Cristo morreu para nos desarraigar do mundo perverso. Ele fala lá no versículo 4. Nos tirar desse mundo perverso. Porque alguém que se converte, ele se torna um cidadão dos céus. Olha para a pessoa do seu lado e vê a cara de anjo que ele tem. Você é um cidadão dos céus. Você não pertence mais a esse mundo. Todo dia eu durmo com um anjo do meu lado. Ô, Jeová. Tô brincando. Tô brincando não. Então preste atenção, ó. Preste atenção. Então olha só, querido. Eles morreram para ser desarregados do mundo. Soltos, libertos do mundo. Libertos do sistema maligno. Libertos da opressão do diabo. Liberto daquilo que o mundo determina que você tem que fazer. Você não vive mais como o mundo vive, querido. Percebe? O mundo não se encaixa mais. Um cristão tem que olhar para as coisas do mundo, olhar e falar assim, isso não combina mais comigo. Um dia eu estava de férias, nós estávamos andando assim na calçadão de praia, essas coisas. Aí eu vi um barzinho assim,
Eu falei, nossa, não tem mais nada a ver comigo, não encaixa, não dá liga, não combina mais. Mas não é porque eu casei e tenho filho. Não, é porque não bate mais. Por que não bate mais? Porque eu não sou mais desse mundo. A minha programação, minha alegria é outra. Percebe? Só até comer um churrasco. De vez em quando os puladores vão lá em casa. Pastor, nós vamos fazer churrasco na sua casa. Ah, tá bom, vamos. E é gostoso, e eu desfruto. E tomo até refrigerante. Eu como carne demais. Só não peco na glutonaria, né? Pecado da gula. Mas como? Desfruto com os irmãos até a tarde comendo. Começa a anoitecer, nós estamos lá comendo, conversando. Porque é bom. Percebe? Minha programação hoje de alegria é outra. Não é mais desfrutar do que o mundo desfruta. Amém, meus irmãos? Entende, querido? E a terceira afirmação é que Cristo morreu segundo a vontade de Deus. Alguém que não tem essa revelação, ele fica achando que, de repente, Deus chegou para Jesus e falou, meu filho, você vai ter que ir lá morrer na cruz por ele. Jesus, não, pai, pelo amor de Deus. E Deus falou, você vai, moleque, você vai morrer lá. Você acha que foi assim? É por isso que dá uma raiva, dá vontade de quebrar. Quando eu chego nos lugares e vejo Jesus crucificado com aquela carinha assim de coitadinho, né? Do gatinho de botas do Shrek, né? Aquele olhinho assim. Aquele sanguinho, aonde que é sangue? Na mão, assim, no pé. Aqui na testa, né? Que aí põe a coroa. A cara de coitado. Mas a cruz, na verdade, foi o lugar de maior vitória que existiu. Entenda, querido. Entenda isso. É um lugar de vitória espiritual. É um lugar onde nós somos conquistados por Deus. Mas muitos veem Jesus como um pobre coitado. Coitadinho de Jesus. De fato. Foi com um cordeiro mudo para o matadouro. Você deve olhar para isso e falar, puxa vida, eu não era digno de Jesus ter vindo morrer por mim na cruz. Mas da mesma forma você não pode ficar olhando para ele falando, coitado, foi obrigado por Deus a morrer por mim. Ou talvez você fique pensando, Deus acho que nem queria que Jesus morresse por mim, mas aí Jesus deu uma escapulida lá do céu, deu um jeito, pulou a janela de casa, veio parar aqui na terra para morrer por mim, e Deus nem queria isso. Não. Houve um link na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Eles estavam interligados. Fala, pessoal do seu lado, você é amado, querido. Percebe? Então é isso que nós precisamos compreender. É isso que você precisa compreender hoje, só para nós começarmos o estudo. Que você queria chamar a equipe de louvor. Que você precisa dessa graça. Que você precisa ter essas revelações, querido. Senão todo dia, se o dia é mau, você vai pensar, puxa vida, Deus está bravo comigo. Se o dia é bom, você fala, o que eu fiz, Senhor, que você está contente comigo, hein? Oh. Na verdade, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Você está me entendendo, querido? Amém? Que o Espírito Santo nesses dias possa te dar revelação, para que você se torne alguém mais livre. Mais livre para fluir, mais livre para conhecer o Senhor, mais livre para se relacionar com Deus. Vamos ficar de pé, amém? Sabe tocar essa? Sabe? Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Entenda, querido, que essa graça precisa te envolver. Te envolver de tal forma que você vai ser um filho de Deus, que vive uma vida segura. Segura. Pensa que é difícil é viver na lei, querido. Pensa que é difícil é viver todo dia querendo agradar a Deus. Na verdade, você não vive uma graça, você vive uma prisão. Mas a verdade do Evangelho é que Cristo morreu.
E tudo que você fizer não é o suficiente para agradar a Deus. Hoje você agrada a Deus porque Cristo morreu na cruz por você. E quando Cristo olha para você, quando Deus, aliás, olha para você, Ele não vê o seu rosto. Ele não vê um ser cheio de pecados. Ele vê alguém lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Ele vê alguém que foi limpo. Ele vê alguém que é precioso. Ele vê alguém que é amado. Ele vê alguém que é querido. Por isso, nessa noite, querido, feche os seus olhos. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa trazer sobre você essa revelação. Para que você a cada dia possa viver uma vida cristã livre da lei. Livre da lei, mas cheio da graça. Mas cheio da graça. Vai falando com o Senhor, fala, Senhor, me dá revelação, ó Pai. Oh, Espírito de Deus. Mas posso fala para o Senhor. Senhor, eu quero ter revelação de filho. Eu quero ter revelação do quanto eu sou filho. Do quanto eu sou amado. Do quanto eu sou cuidado pelo Senhor. Do quanto eu sou livre das cadeias que me prendem. Deixa a graça te fazer livre, querido, do pecado. A graça que nos faz livre do pecado, que nos faz livre de todas as prisões, que nos faz homens e mulheres que podem viver uma vida abundante com o Pai, com o Pai. Oh, Espírito Santo, vem trazendo sobre nós revelação. Abrindo os nossos olhos. Oh, vem Espírito de Deus. Declare isso. Tão preciosa. A graça que é o favor imerecido de Deus vem sobre nós, nos sustentar, nos alimentar, nos encher. Oh, de tal forma que possamos viver uma vida abundante. Morte naquela cruz. Oh, Espírito de Deus. Declare isso, a graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. A tua graça, o teu amor, Senhor. Graça do Senhor está sobre mim. Teu amor, todos os dias. Oh, eu creio, eu creio. Oh, a graça do Senhor. Oh, a graça do Senhor está sobre mim. Tua graça, Deus. A graça do Senhor. Está sobre mim.
sobre nós, Senhor, sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, como filhos, como filhos, como filhos amados. Chega, caramalava, chegou. Isso mais uma vez. A graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. A graça do Senhor está sobre você. A palavra de Deus lá em Jeremias diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, fala: o Senhor tem pensamentos de paz ao seu respeito, meu irmão. Amanhã de manhã, quando você acordar, acorda como um filho amado. Abre os seus olhos como um filho.